E as raízes não exatas, hein? Vou te contar, a gente nunca vai calcular. Nunca. Se você precisar, o que que você vai fazer? Pegue uma calculadora, coloca lá o número 2, aperta na raiz e vê o número que vai dar. Vai dar um número imenso. Esse aqui vai ser 1,4142136, já até me perdi, 2, 3, 7 e reticências, tá? A gente dificilmente vai usar. Eu nunca vou pedir para você calcular uma raiz, mas estou colocando só para você ter ideia. Então, raiz quadrada de 3 vale quanto? 1,73, 20, 50, 80, 756, 756 e reticências. Quando for necessário, o exercício vai te dar o valor para você calcular o exercício usando esse aqui. Se eu pedir, calcule a raiz de alguma coisa e vai ser necessário que você saiba a raiz quadrada de 2. Então, no exercício vai aparecer para você usar 1,4 ou 1,41, tá? Nunca ele vai dar mais do que isso, no máximo 1,41. É uma aproximação. A gente trabalha com aproximação. Mas o que que a gente precisa? Ter noção de onde está a raiz quadrada de 5. Olha só, o 5, o que que eu quero mostrar para vocês? O número 5 é um número que está entre dois números que são quadrados perfeitos. Quem é o número que vem antes do 5 que é quadrado perfeito? 4. E quem é o número maior do que 5, que é quadrado perfeito? 9. Então, significa que se eu perguntar qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então, qual é a raiz quadrada de 5? Vai ser um número que está entre 2 e 3. Então, vai ser 2, não sei quanto, tá? Então, só para você ter noção, então, vamos lá. Qual seria a raiz de 5? Então, você aperta lá na calculadora e vai achar 2,23, 60, 67, e eu não vou colocar mais não, só esses aqui. Era isso que eu queria que você tivesse noção. A raiz quadrada de 5, então, vai ser 2, alguma coisa. A mesma coisa, vamos ter noção do 6. O 6 está entre quais números quadrados perfeitos? O 4 e o 9. Então, se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então, qual é a raiz quadrada de 6? Também vai ser um número que está entre 2 e 3, vai ser 2, tá. Concorda que vai ser maior do que 2,23, que é a raiz do 5? Vou mostrar aqui para vocês. É 2,449489 e reticências, tá? E é assim que a gente tem noção. É assim que você precisa saber. Agora eu vou te ensinar um negócio muito legal, que é o cálculo mental de algumas raízes grandonas. Olha, raiz quadrada de 400, meu Deus do céu, parece super difícil. E a de 900, e a de 1600, parece super difícil, mas eu vou te dar uma dica. Quando aparecer a raiz quadrada desse número, olha, esquece, olha só para o primeiro número. Esse 4 não é um número quadrado perfeito? E o final dele não são 2 zeros? Então, quando aparecer um caso assim, você sempre vai poder fazer isso que eu vou te mostrar aqui, tá? O primeiro algarismo, ou os dois primeiros algarismos, formam um número quadrado perfeito e termina com 2 zeros. Então, você sempre vai poder fazer isso que eu vou colocar aqui, ó. Esse 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. E aqui é uma multiplicação, você pode separar essa multiplicação em duas raízes e extrair a raiz deles separadamente. Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 100 dá 10 e 2 vezes 10 dá 20. Portanto, diretão, qual a raiz quadrada de 400? 20. Se você multiplicar 20 vezes 20, você vai encontrar 400, tá? Olha a próxima, raiz quadrada de 900. Parece difícil, né? Mas não é. Por quê? Porque começa com o número 9, que é um número quadrado perfeito, e termina com 2 zeros.
Então, você pode escrever que 900 é a mesma coisa que 9 vezes 100. Eu estou, na realidade, fazendo uma decomposição do número 900. Vou transformar em duas raízes. Uma raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 é 3 e a de 100 é 10. E 3 vezes 10 dá 30. Última. Raiz quadrada, vamos pegar uma lá embaixo. Ó, essa daqui, de 3.600. Os dois primeiros algarismos, ó, formam um número quadrado perfeito. E os dois últimos é 100. Termina com 2 zeros. Posso transformar em 36 vezes 100. Separa, vai virar raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz de 100 é 10, 6 vezes 10 dá 60. Será que você consegue fazer de cabeça, diretão? Olha lá. 64 é um número que é quadrado perfeito e termina com 2 zeros. Então, vou extrair de cabeça a raiz quadrada de 64, que dá 8. E a raiz quadrada de 100 dá 10. Então, seria 8 vezes 10, que dá 80. Maneiro, né?